As duas últimas décadas do século XIX na Europa foram marcadas pela existência de duas classes sociais: os capitalistas, que faziam tudo visando lucro, e uma classe média em crise. O grande avanço tecnológico e científico que a gente conhece lá do realismo, que trouxe para a sociedade essa visão nova, toda baseada na razão e no cientificismo, deixando o mundo dos sonhos para trás, o mundo dos sonhos lá do romantismo todo para trás, ela não dava, então esse avanço tecnológico ele não dava conta de esconder essa grande crise aí que assolava toda a Europa. Essa grande crise, que atingiu boa parte da Europa e especialmente a Grã-Bretanha, ela tem um nome: Grande Depressão. A Grande Depressão, ela durou de 1873 a 1896 e ela basicamente pode ser resumida como a incerteza quanto aos rumos econômicos que se levaria a Europa naquele período. Durante a Grande Depressão, foi o momento onde surgiram ali na Europa partidos socialistas. E a partir desses partidos socialistas também começou a surgir uma grande classe operária. Também, durante a Grande Depressão, começou a se questionar o materialismo. Esse materialismo que foi herdado lá do realismo, como a gente já disse, devido aí a esses grandes avanços tecnológicos e científicos que surgiram naquele período. A gente pode linkar aí como esses grandes avanços tecnológicos que marcaram o período cultural realista, como a teoria da evolução do Darwin, o marxismo do Karl Marx. Enfim, várias outras coisas surgiram aí e modificaram muito o pensamento do ser humano, da sociedade naquele período. Devido ao questionamento desse materialismo, a gente pode inclusive dizer que o materialismo pode ser o grande causador de toda essa crise econômica que assolou a Europa. Valores e medidas que até então foram esquecidos começaram a ser cultivados novamente. Alguns desses valores aí que a gente pode linkar aqui nesse momento é a metafísica, o misticismo, os sonhos, a fé, a religião, coisas que nos lembram um pouco o romantismo, mas a gente não tá falando de romantismo. A gente vai falar sobre o simbolismo, que foi um período cultural que sucedeu o realismo, naturalismo, parnasianismo, onde tinha um bando de gente que fazia tudo baseado na razão e na ciência e esquecia esses valores que voltaram a ser cultivados nesse período. Isso quer dizer que a literatura vai redescobrir e revalorizar o mundo interior do homem. Eu digo redescobrir e revalorizar porque em algum momento isso já aconteceu. Isso antes do realismo lá no romantismo, como eu já falei aqui pra vocês. E do que se trata o mundo interior do homem? Valores espirituais e afetivos.